Olá, olá, muito boa noite. Primeiramente aos nossos alunos, é claro, que estão aqui conosco, acompanhando a gravação da aula na quarta-feira. A gravação acontece toda quarta-feira às 20 horas, ali pelo grupo da nossa igreja. E um bom dia para você que está na estreia do vídeo às 8h45 da manhã deste domingo, também estudando a Bíblia conosco. Um olá para você que está em algum outro horário, algum outro dia da semana, estudando a Bíblia conosco. Nós que estamos nos concentrando no estudo das cartas aos Tessalonicenses, a primeira e a segunda carta. E a gente convida você a participar conosco, não só aí assistindo, mas também aqui nos comentários. Não esquece de deixar o seu like, sua curtida também. Eu estou retornando de férias, né? Retornei no domingo passado e agora também retomamos a Escola Bíblica Dominical. O pastor Salovi segue aqui conosco também. Vai ficar um tempinho só de molho por conta da cirurgia que ele precisou fazer, que foi bem sucedida, graças a Deus. Mas aí vai ficar um pouquinho aí só assistindo, né, participando das nossas aulas também. Então, não esquece de compartilhar também nas suas redes sociais esse vídeo aqui, para que possamos juntos continuar estudando a palavra de Deus. Deixe sua Bíblia aberta em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. Já iniciamos aí nas duas últimas semanas o estudo deste capítulo, e vamos dar continuidade. Não terminaremos no dia de hoje, né? Vamos estudar alguns outros, mas para isso eu quero pedir que algum dos alunos abra seu microfone e nos dirija a Deus em oração. Ore conosco, ore por nós aqui, por este conteúdo da nossa aula. Pode abrir seu microfone e já orar por nós. Obrigado, Senhor, por tua bênção, obrigado pelo teu cuidado, obrigado pela cirurgia feita, e agora sei que o Senhor estará ajudando no restabelecimento da saúde. Obrigado pelo privilégio de voltar a enxergar com este olho direito, e te peço que o Senhor continue a cuidar de todos os teus servos que estão recuperando sua saúde, nas suas enfermidades, que o Senhor continue derramando a tua graça, a tua bênção sobre cada um deles. Obrigado pelas vitórias que temos experimentado de nossas orações, aonde o Senhor tem sido misericordioso e tem agido com graça e favor para todos aqueles que temos clamado diante de ti. Também te agradecemos pelo privilégio de estudarmos a tua palavra e te pedimos que o Senhor fale poderosamente através do teu servo, pastor Cristiano, ao ministrar a tua palavra a cada um de nós. E que possamos, ao ter contato com essa live, sermos ricamente abençoados por ti. Por tudo isso te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos. Hoje vamos falar um pouco sobre viver em harmonia, né? Como você já deve ter visto no título aí, o versículo-chave é a segunda parte de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 13. 1 Tessalonicenses 5:13, a segunda parte diz: vivam em paz com os outros, uns com os outros. Essa temática do viver em paz, ela é constante em várias cartas do apóstolo Paulo, mas também na carta aos Hebreus, né? Fala-se para que nós nos esforcemos para ter a paz uns com os outros, ou a paz com todos, e isso faz muito parte da temática de hoje. Quais são as recomendações para viver em harmonia? Neste capítulo final da primeira carta, especificamente aqui no versículo 12, que nós vamos estudar hoje, o apóstolo Paulo, ele começa a fazer algo que ele faz em praticamente todas as suas cartas. Aliás, todos os autores das cartas do Novo Testamento fazem essa prática, que são as exortações finais, meio que aquelas recomendações e orientações que se dá ao longo aí, que são importantes, né? Não posso deixar de estar com você ou de falar com você sem lhe falar isso aqui, né? Então, é aquela recomendação final, e aqui Paulo faz uma exortação, ou exortações finais. E estas exortações, que são do versículo 12 ao versículo 15, falam justamente sobre este viver em harmonia, né? E pensando um pouquinho sobre o que é a harmonia, a gente foi dar uma olhadinha lá no dicionário, por exemplo. Então, o dicionário Ruais, uma das definições que ele dá é
é a combinação organizada, equilibrada e agradável de elementos diferentes e individuais. Então, veja que interessante. Harmonia não é o conjunto das coisas iguais. Pelo contrário, é o conjunto das coisas diferentes, porém, se manifesta de maneira organizada e equilibrada. Por exemplo, uma orquestra tem vários e vários instrumentos diferentes, né? Então você tem ali instrumentos de cordas, como os violinos, os cellos, as violas, os baixos. Você vai ter instrumentos de sopro, como trompete, trombone, as flautas. Inclusive, recentemente, eu descobri que as flautas, elas não, mesmo que seja uma flauta transversal, elas não ficam na classificação dos metais, elas ficam na classificação das madeiras, já que antigamente essas flautas eram feitas de madeira. Você ainda tem os instrumentos de percussão, e aí você tem vários daqueles tambores, como pratos também. Você vai ter vários elementos e todos eles sendo tocados de maneira harmônica formam lindas músicas, belíssimas músicas. Agora, o que acontece se uma orquestra sinfônica, por exemplo, escolhesse tocar fora da harmonia? Uma das coisas interessantes, eu não sei se você já teve a oportunidade de assistir um concerto pela internet, você vai ver vários. Existe sempre, antes de começar, antes do maestro entrar, toda a orquestra está posicionada e entra um homem e uma mulher, geralmente com um violino, geralmente é um violino. Este homem ou essa mulher, eles são chamados de espalas. O espala, ele tem a função de checar o tom, se todos os instrumentos, veja, independentemente do tipo do instrumento, mas se todos eles estão afinados no mesmo tom. Então, ele dá aquela nota inicial e todo mundo tem que reproduzir. Se algum instrumento estiver fora do tom, já vai desarmonizar a orquestra. E vou te dizer, um violino mal tocado é um negócio terrível, mesmo que você tenha 10 violinos. Vou dar um exemplo do meu casamento. Ah, nós tivemos ali que substituir, nós tivemos a substituição da substituição do violinista que ia tocar. Se eu não me engano, não lembro se foram 2 ou 3 vezes, mas é assim, nós convidamos um amigo para tocar no nosso casamento e tínhamos ali numa orquestra sinfônica, mas um grupo de câmara ali com 2, 3 violinos, um cello, uma flauta, um clarinete, e aí uma banda, né, com guitarra, violão, bateria, baixo, alguma coisinha assim. Tinha trompete também. E nós tínhamos 3 violinos, certo? Ah, o violinista que a gente havia convidado não podia estar. Então ele disse: Olha, então eu vou indicar minha amiga, que ela é melhor do que eu. Eu falei, nossa, mas esse nosso amigo já é muito bom. Se ela é melhor, então tá excelente. Tá bom, sem problema, pode vir. E aí a menina disse no dia que não poderia vir ali, faltando alguns dias, mas eu vou indicar a minha irmã, que é melhor do que eu. Eu falei, não, mas aí, então já é 2 vezes melhor do que o meu amigo, e o meu amigo já era muito bom, excelente violinista. Pois bem, bem na hora da minha entrada do noivo, havia ali uma frase do violino de destaque, era aquela música Com te partiro, que quem gravou é o Andrea Bocelli. E bem na hora dessa frase, parece, pelo que minha esposa depois viu no vídeo, né, na gravação, que ela não segurou firmemente a corda. E ficou, mesmo que os outros violinos acompanhassem, mesmo que o grupo todo estivesse acompanhando, ficou notório a desarmonização de um único instrumento. E quando a gente fala sobre este viver em harmonia, também no dicionário ele dá uma definição para as pessoas. Veja que interessante.
A harmonia para as pessoas são pessoas que vivem sem conflito, em paz e concordância. Agora veja, cada um fazendo bem a própria parte, em acordo com as demais, gerando um ambiente de agradável convivência. Então, quando a gente aplica para a nossa vida, para o nosso dia a dia, a harmonia não é a atividade de um só do grupo. Ah, este mantém a harmonia do grupo. Não funciona assim. Num grupo, todos têm que fazer a sua parte para manter a harmonia. Não basta apenas uma única pessoa. Agora, quando a gente olha para um ambiente sem harmonia, aí eu queria pedir a participação dos alunos. O que que aconteceria, o que que acontece quando um grupo de pessoas não vive em harmonia? Ah, diga aí você, que está participando conosco, abra teu microfone e participa comigo aí. Como é que é um ambiente sem harmonia, de pessoas que não vivem em harmonia? É o ambiente que tem rixas e desacordos. Muito bem. Rixas e desacordos. O que mais? O grande Eu acho problema que é um ambiente pesado, com brigas, sei lá, sem amor, né? Muito bom. Pastor Salvi? a palavra de Deus diz algo interessante, que na casa onde não tem pão, todos brigam e ninguém tem razão. Quando não há harmonia, a desavença é geral e ninguém fica na razão. Então, é muito importante entendermos que para conviver, para estar junto, é necessário ceder para que a harmonia possa nascer. Não é possível termos uma harmonia no lugar onde as pessoas não se respeitam, não cedem e não ajudam o outro a entender aquilo que está sendo dito. Muito bem. Num grupo, a vitória de um nem sempre é harmonia. Aliás, na maioria das vezes não é. A harmonia se dá quando existe a vitória de todos. Por que é tão importante a harmonia para o nosso dia a dia, para os nossos ambientes, para o ambiente de igreja, para o ambiente de família, de trabalho, ou seja, onde sempre há um coletivo? Porque sem ela não há paz, não há alegria. Então, para que você tenha uma experiência de vida alegre, você precisa viver em ambientes de harmonia. Pessoas precisam viver em harmonia. Para que você desfrute da paz, não basta apenas você ter a paz dentro de si, mas você precisa promover a paz. E pensando nisso, então, nós já vamos entrar aqui na nossa lição, falando nos dois primeiros versículos. Então, leia para mim a 1 Tessalonicenses, capítulo 12, versículos. Oh, perdão. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 12 e 13. 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13. Quem achou pode ler. Estou muito feliz de poder fazer isto, porque é a primeira vez que eu volto a enxergar com os dois olhos. E agora lhe pedimos, irmãos, que tenham considerações para com os outros, que se esforcem no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Aqui nós temos um desafio muito interessante a respeito da harmonia, porque ele está falando a respeito dos líderes. Nós vamos começar falando no ambiente de igreja, e depois a gente pode começar a transportar isso para outros ambientes sociais, né? Mas ele vai trazer aqui três recomendações fundamentais para a vida harmoniosa de um grupo. Queridos, todo grupo tem liderança.
Ah, não, peraí, pastor, eu tenho meu grupo de amigos e não tem liderança. Sempre tem. Sempre tem alguém que tem influência. Liderança não é necessariamente um título, tá? Aquele que tem maior influência, geralmente é aquele que lidera o grupo, conduz. Ele pode não ser aquele que toma a decisão, mas ele pode ser aquele que coordena. Então, agora fala fulano, vamos pensar juntos sobre isso. Então, aquele que coordena já é aquele que está liderando. Então, se todo mundo está em um grupo, mesmo que seja informal, que seja um grupo de amigos, tem liderança. E quando nós olhamos para a igreja, que é a nossa realidade, então ele coloca algumas considerações, algumas recomendações. A primeira é justamente tenham consideração, lá no versículo 12, né? Então, tenham consideração. Se você for pegar, eu sempre recomendo, se você quer estudar a Bíblia, uma coisa é a leitura diária que você faz do seu texto devocional. Outra coisa que estamos fazendo agora, que é estudar, debruçar sobre o texto, nos esmerar, pesquisar, tá bom? Então, se você quer estudar a Bíblia, como a maioria das pessoas não vai ter o domínio das línguas originais, que é o grego, que é o hebraico, ou até o aramaico, as línguas nas quais a Bíblia foi escrita, você vai para várias versões diferentes, várias traduções diferentes da Bíblia, e você vai pegar os seus sinônimos. Então, quando ele está dizendo tenham consideração, você vai ver também expressões como respeitem, ou que reconheçais, dependendo da versão. Então, ele está dizendo, olha, reconheçam seus líderes, respeitem os seus líderes. Esse é o primeiro ponto. Uma liderança que é desrespeitada pelos liderados jamais tem em seu ambiente harmonia. A liderança, ela precisa, de fato, receber o respeito. E isso não se dá apenas no ambiente da igreja. Pensa numa liderança num trabalho, no seu trabalho. Se você teve a experiência de trabalhar em equipe, de liderar equipes, ah, eu já trabalhei em instituição financeira, então nós tínhamos ali equipe de gerentes, né? Eu fazia parte da equipe, nós tínhamos nossos líderes. E você queria ver dar problema era quando a equipe não respeitava o líder. O líder, ele estava ali constantemente se esforçando para conduzir ali o melhor desempenho, mas a equipe não caminhava bem, né? Então, e muitas vezes quando você a vê, é porque a equipe não respeitava. Se isso no mundo já é algo complicado, imagina na igreja de Cristo. E uma das coisas, por exemplo, a carta aos Hebreus, do capítulo 13, versículo 7, fala a respeito disso. Ele diz: lembrem-se dos seus líderes que transmitiram a palavra de Deus a vocês. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Muito interessante que a expressão que ele usa é tenham consideração, lá em Tessalonicenses 5. E a outra tradução, por exemplo, é reconhecer. Este respeitar, este ter consideração, quando você vai ver a tradução original, ele está dizendo ali, observe bem, esteja atento, esteja de olho ao que este líder faz, ao como este líder vive, a como este líder trabalha. E Hebreus capítulo 13, versículo 7 vai reforçar isso, vai dizer ali de uma maneira muito enfática, né? Observe, lembre-se de seus líderes, observe a vida deles, observe o resultado da vida deles, imitem a fé deles. Então, esse é um aspecto fundamental para se manter a harmonia. Passe-se primeiro com essa grande consideração, com este reconhecimento, com essa observação. E ainda a segunda recomendação que ele nos dá aqui é tenham-nos na mais alta estima, com amor, também no versículo 12. E ele vai dizer aqui, tratem essas pessoas com amor e com respeito, não é apenas a observação, não é apenas o tratar ali, o reconhecer, mas
é o respeitar nas ações. Eu lembro uma vez, no Congresso Nacional, eles têm ali algumas terminologias pelas quais eles têm que se referir à presidência do Congresso, da Câmara, a quem está na tribuna naquele momento. E uma das expressões é Vossa Excelência. Então, Vossa Excelência, né? Uma pessoa que você reconhece que ali é excelente, mas ali o deputado chegou, Vossa Excelência é um burro. Bom, foi um tanto quanto contraditório, né? Não dá para ser excelentemente. Bom, pode até ser, né? Alguém pode ser um excelente burro, pode ser assim, mas veja, não houve ali, obviamente, que não é um ambiente harmônico. Os nossos poderes aí não são ambientes harmônicos de fato, por isso que nós temos tantos conflitos, não é mesmo? E realmente ele diz: olha, tenha este líder na mais alta estima, ou, para ser mais claro, trate essas pessoas com o maior respeito e amor. A estima, ela não é apenas uma questão de admiração ou de declarar que é importante. Isso pode ser até dito, mas de fato a Bíblia está dizendo: olha, você quer manter a harmonia na tua igreja? Trate a sua liderança com muito amor. Isso é estimar bem. Uma coisa é dizer, não, ele é importante na minha vida. Não, olha, eu considero muito este líder. E aqui eu quero dizer, queridos, que aqui não se refere apenas ao pastor, tá bom? Você vai ver aqui um pouquinho mais à frente, a gente vai citar um texto que fala sobre a questão da liderança, mas é toda a liderança da igreja. Então, ele está dizendo, olha, trate a liderança sua com amor. E a terceira recomendação que ele dá, e a gente vai trabalhar depois as razões dessas recomendações, é claro, mas a terceira recomendação que ele dá é: vivam em paz uns com os outros. Não há harmonia se não há a busca da paz. O amor, como o apóstolo Paulo diz, o amor é o elo perfeito, ele é o vínculo da paz. Então, se nós não buscamos viver em paz, e o viver em paz, queridos, não é ser a turma deixa disso. O vocabulário nosso tem que ser em paz. As nossas palavras, o tom que nós utilizamos, o apóstolo Paulo vai dizer aqui mais à frente, que as nossas palavras têm que ser temperadas com sal, né? Ou seja, a gente tem que pensar antes de falar. A gente tem que, de fato, colocar alguns critérios. Será que da forma como eu estou falando, a pessoa se sentirá amada, se sentirá respeitada? Será que da forma como eu estou falando, ainda que seja uma exortação, porque ele fala sobre exortações, ele fala sobre admoestação, sobre correção, ainda que seja transmitido dessa forma, tem que ser feito com paz. E é justamente esse aspecto na liderança, na vida da igreja, e quando nós estamos sendo liderados, observamos, temos que buscar isso. A palavra de Deus vai dizer ali em Hebreus, enquanto estiver em você, enquanto você tiver condição, tenha paz com todos. E isso também se reflete na liderança. Mas quais são os porquês disso? Quais são as razões para que nós tratemos a liderança da igreja dessa forma? E não só a liderança da igreja, a liderança de outros grupos também. Ainda que não sejam lideranças que sirvam ao Senhor. Mas lembre-se que você está testemunhando da fé que há em Jesus Cristo e que, de fato, viver em Cristo é viver de maneira diferente. Então, isso pode ser, de fato, um grande testemunho evangelístico quando você vive os valores de dentro da igreja, que eu vou te dizer uma coisa, é mais fácil de se viver, pelo menos era para ser. Porque todos têm a mesma fé, o mesmo Senhor, o mesmo batismo, todos têm a busca da mesma palavra, o mesmo desejo de ser igual ao mesmo Senhor, que é Jesus Cristo. Então, a gente tem um pouco mais de facilidade para viver nesse ambiente. Fora desse ambiente, é muito mais difícil. E por isso, inclusive,
é que você faz o estágio na igreja para saber como viver no meio de um mundo caído. Então, as razões. A primeira razão que ele nos dá está no versículo 12. Olha, ele diz: respeitem, tenham consideração, reconheçam aqueles que estão trabalhando, que se esforçam no trabalho entre vocês. Por que que a liderança, ela precisa de fato ser respeitada? Por que que ela precisa ser considerada? Porque ela trabalha arduamente para servir a igreja, para servir o grupo na qual lidera. Ela se esforça para atingir esse objetivo. E aí você vai ter agora a, a segunda razão que ele nos dá, que é eles lideram, que os lideram, também no versículo 12, que eles lideram no Senhor. Então, eles vão declarar aqui, olha, o apóstolo Paulo vai declarar, a segunda razão pela qual você deve respeitar e manter a harmonia é que eles lideram no Senhor. E uma das coisas maravilhosas é entender que o líder na igreja, ele não lidera para si. Os objetivos não são para ele, a glória não é dele, ele não, pelo menos não deve buscar isso, e ele não faz aquilo que deseja, ele pelo menos não deve buscar isso também. Ele faz para o Senhor, ele faz no Senhor. A glória é para o Senhor. Então, se o objetivo não é meu, e esse é um dos problemas que nós temos nesse mundo, fora da igreja, nesse mundo busca-se a glória para si, busca-se o objetivo próprio. Por isso que há tanta dificuldade de seguir as lideranças. Mas quem sabe seja você a pessoa que vai sinalizar, ou quem sabe você seja aquele que está liderando aí na sua empresa, entre os seus amigos, entre o grupo social aí do seu condomínio, da sua vizinhança, seja lá qual for o seu convívio. Quem sabe seja você a mostrar. É assim que um servo do Senhor, assim que um filho de Deus lidera. Até mesmo nos interesses da empresa, ele busca, ele lidera no Senhor. É assim que o apóstolo Paulo orienta, por exemplo, em Efésios 6 ou Colossenses 3. E aí, ele nos mostra qual é o perfil, por que que ele lidera no Senhor. Eu vou pedir a uns alunos que leiam para mim a 1 Pedro, capítulo 5, versículos de 1 a 3. 1 Pedro, capítulo 5, versículos de 1 a 3. Quem achou, pode ler. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbíteros como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus, que está aos seus cuidados, olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Essa é a postura de liderança da igreja. A palavra presbítero, aqui, ela não se refere apenas aos pastores. A palavra presbítero era uma traduzida como ancião, porque normalmente a liderança da igreja ela era comandada por pessoas mais velhas, porém, nem sempre. Por exemplo, Timóteo, ele foi líder, ele foi pastor da igreja em Éfeso e também de outras igrejas, sendo ele ainda jovem, né? Inclusive, em 1 Timóteo, o apóstolo Paulo descreve isso: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem. Então, essa expressão como ancião, ela de fato é tratada ali com a liderança que também exerce este cuidado pastoral com todo o rebanho.
E aí você vê justamente isso. Por que que lidera no Senhor? Que é o que a gente vê aqui em 1 Pedro 5. Eu vou pedir licença para os irmãos só um instante para eu trocar meu fone. Todos me escutam bem? Ok. Meu fone estava caindo aqui, eu estava tentando arrumar toda hora, mas não estava dando certo. Testo ele um outro dia. Bem, veja que interessante, ele coloca aqui, olha, o líder da Igreja de Cristo, primeiro, ele participa, ele exerce o seu trabalho como alguém que participará da glória de Cristo a ser revelada. Ele pastoreia, ele cuida daqueles que pertencem ao Senhor. Então, esse é um ponto interessante. A igreja não pertence a ninguém. Não pertence ao pastor, não pertence à liderança. A igreja é o rebanho de Deus. Tanto que, versículos à frente, ele é chamado de supremo pastor. E ele diz aqui: olhem por eles, não por obrigação. Não, seu líder não cuida de você, seu líder não cuida da igreja porque é uma obrigação. Mas ele o faz de livre e espontânea vontade, como Deus quer. Deus o chamou, ele atendeu o chamado, ele disse sim. Ele também não pode agir como dominador, como a gente falou, mas tem que ser exemplo. Eu acabei não colocando aqui o versículo seguinte, deixa eu fazer a leitura do versículo 4. Eu pedi só do 1 ao 3, mas não deveria ter cortado o versículo 4 também, né? Então, o versículo 4, ele ainda dá um outro aspecto interessante. Ele diz o seguinte: quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa de glória. O rebanho, aliás, a igreja é a recompensa dada pelo Senhor. Então, a igreja não é fonte do lucro, a igreja não é algo para você manifestar a sua vontade, para você manifestar o seu poder, os seus desejos, suas pretensões. A igreja é para glorificar ao Senhor. O líder tem este objetivo de levar a igreja a glorificar a Cristo, sabendo que é Cristo que vai recompensá-lo. Voltando aqui para 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a terceira razão pela qual os líderes eles precisam receber consideração, ter mais autoestima, viver em paz uns com os outros, é que eles aconselham, que é dito também ali em 1 Tessalonicenses 5:12, eles lideram no Senhor e aconselham. Isso faz parte do cuidado. A expressão ali para aconselhar é aquele que orienta, que exorta, que admoesta, que encoraja. A gente vai ver, inclusive, de novo essa expressão mais à frente. Então, ele é quem vai cuidar através das palavras, ele é que vai ser usado por Deus para este cuidado. Por isso que para se manter esta harmonia na igreja, começa-se na relação com a liderança. Mas vamos olhar aqui para o dever de todos. Então vamos nos versículos seguintes. Leia para mim agora versículo 14 e versículo 15. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 14 e 15. Quem achou pode ler. Exortamos vocês, irmãos, que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos, tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Muito bem. Olha que interessante agora. Paulo vai dar seis exortações de como viver
em harmonia. E isto aqui é aplicado tanto dentro e principalmente dentro da igreja, mas também fora. A primeira exortação que ele dá é: advirtam os ociosos. Ah, quem está aí com uma tradução mais antiga? Ele dá uma expressão muito interessante nessa tradução mais antiga. Se ninguém tiver o acesso aqui no computador, eu vejo. Eu estou com a NVI, que é justamente essa que o pastor Salomão acabou de ler. Deixa eu abrir aqui, ó. Veja que interessante. Ele vai dizer aqui, ó. Ele dá a expressão: irmãos, exortai-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubordinados. Em algumas outras versões, os insubmissos. Nossa, mas é muito diferente a expressão ocioso, porque que a gente sabe, o ocioso é aquele que não está fazendo nada, né? Está desocupado, né? Mas a palavra é um pouquinho mais, ela é um pouquinho mais definidora, assim, de uma maneira muito melhor. A expressão ali, advirta o ocioso, ele está dizendo, olha, é aquele que age de maneira desordenada. Essa palavra que é usada aqui, ela era usada primeiro para o exército. Então, era alguém que estava fora da fileira. Um exército que estava... Então, pensa naqueles soldados enfileirados, né? Alguém que está andando ou no passo errado, ou está fora. O que vai acabar acontecendo? Ele vai descoordenar todo o restante da tropa. Então, alguém pode ir lá tropeçar nele, ou marchar de maneira errada, ou errar o passo. Ah, mas isso só ali nessa marcha não tem nada demais, isso não é importante. Antigamente era muito importante, porque os romanos, por exemplo, que era o império dominante daquela época, eles criaram uma estratégia de guerra que era justamente o soldado romano tinha seu escudo que ia da cabeça até o pé, protegia, e eles formavam ali, parece que quase que uma caixa de escudos todos fechando tanto a frente, as laterais e principalmente ali em cima. Dessa forma, eles conseguiam avançar no campo de batalha sem tomarem flechas, sem levarem ali as espadadas e com as lanças ali para fora, podendo usar deste paredão de escudos. Se algum soldado estivesse fora, ele com certeza morreria, porque não teria o escudo do seu companheiro do lado defendendo ele, ou então o escudo do seu companheiro atrás defendendo a sua cabeça, porque ele só tinha um escudo, certo? Então, ele constantemente precisava andar ali de maneira ordenada. Então, a expressão aqui, ocioso, geralmente se refere a desordenado, irregular, ou ainda o que se desvia das ordens e das regras precisas. Quando era usado para a sociedade, então isso de uma maneira militar, quando era usada essa expressão para a sociedade grega, era aquele que não se apresentava para trabalhar. É por isso que a expressão é usada como ocioso. Tá? Então a tradução não está errada, não. Mas é aquele que deveria cumprir o seu papel. Lembra que a gente falou no começo? Exorte a cada um, advirta a cada um que cumpra o seu papel. E isso está tanto na obediência ao Senhor de maneira pessoal, quanto no servir e no cuidar da igreja. Deus concedeu a todos na igreja dons para servir e para edificar a igreja. Se alguém não está exercendo seu dom, ele está levando a igreja à desordem. Então, todos nós devemos servir ao Senhor. Todos nós não podemos andar aqui ociosos, desorganizados. Diga aí, pastor Salovi. Na versão que o pastor pediu, revista e corrigida, ele vai colocar exatamente isso. Rogamos-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros. E foi Desordeiros. a expressão que o pastor está usando.
Perfeito. É o que causa a desordem. Então, para que se mantenha a harmonia, queridos, nós precisamos observar quem não está andando conforme o direcionamento que Deus dá. Não é o que a gente acha, não é o que a gente pensa, mas é aquilo que Deus determina para como a igreja de Cristo deve andar. A outra expressão que ele nos dá, a segunda a exortação que ele nos dá, ou recomendação, é que nós devemos confortar os desanimados. E essa expressão confortar, ela era usada primeiro, falar-se ou dirigir-se a alguém com admoestação ou ainda com incentivo para acalmar, consolar ou ainda encorajar. Sabe, esse é um ponto que a gente tem que ter em mente, a gente tem que tomar um cuidado. A sociedade, inclusive moderna, foi perdendo, e isso não é de agora, tá, queridos? Isso começa, eu diria que começou aí no começo do século XX. A vida sempre foi muito difícil, a vida sempre foi muito dura. E por conta disso, a gente teve que aprender, e as pessoas ao longo dos anos, dos tempos que foram passando, tiveram que aprender a ser duros. E o desânimo não é algo que é bem enxergado. Então, você constantemente escuta, não, porque tá desanimado porque não, levanta, vamos, não, não tem nada de desânimo, não, vamos fazer tal coisa. Às vezes até a gente nem considera o desânimo, né? Besteira, tá com moleza aí. E a palavra de Deus diz, não, se a pessoa está por algum motivo desanimada, e aí você tem várias causas de desânimo, você tem causas físicas, a pessoa que está doente, perdeu um emprego, sofreu um acidente, sofreu algum tipo de perda severa. Algumas vezes a pessoa, e isso eu escuto de alguns irmãos, de que o relacionamento com Deus não está bom. E não está bom assim, a pessoa não está mantendo aquela vida devocional, e ela se sente desanimada. Ao invés de você chegar e falar assim, larga a mão de você ser vergonha. Ou sabe quando aquele irmão está retornando ao convívio da igreja, e você vai lá e aí, turista? Né? Isso não é Bíblia. Isso não mantém a harmonia, queridos. Ele diz aqui, olha, conforte, anime, fortaleça, console. É muito interessante essa expressão ela vai derivar justamente da ação do Espírito Santo. O Espírito Santo é chamado de o Consolador. E essa expressão de confortar, consolar, é o trazer para o lado. Então, o confortar não é dar uma bronca. O consolar não é dizer crente não chora, isso aí não é de Deus não, tá? Ó, você não é de Jesus falando esse tipo de coisa, viu? Isso aí não é do Espírito Santo, não. Crente não chora? E Jesus que chorou? E Paulo, que escreve suas cartas, em alguns momentos ele está dizendo, e agora escrevo com lágrimas. Existem muitos que têm vivido contra a cruz de Cristo, como inimigos de Cristo. Então, queridos, toma cuidado com expressões que às vezes são populares, que são sociais, são da nossa cultura. A palavra de Deus, ela quebra muitos elementos culturais. Fomos criados nisso, mas se você quer manter uma igreja em harmonia, um grupo em harmonia, é fundamental você confortar os desanimados. É fundamental você olhar aquele que está abatido, porque você foi colocado ali pelo próprio Deus para fortalecer o seu irmão. A terceira exortação que ele dá nesses dois versículos, no 14 e no 15, é auxiliem os fracos. E a expressão auxiliar aqui é muito boa. De novo, não é o tapa nas costas. Vamos, levanta. Você consegue. Não, a expressão auxiliar aqui é apegar-se com firmeza. Unir-se a alguém, prestando cuidadosa
atenção ao mesmo. Sempre haverá momentos de fraqueza. Às vezes não é fraqueza espiritual, não. Nós temos aí muitos irmãos que estão enfermos. Nós temos irmãos da terceira idade, em que nós ali, que fomos um dia fortalecidos por eles, inclusive a igreja que você faz parte, provavelmente, principalmente se for uma igreja antiga, como é Vila Matilde esse ano completa 75 anos. Nós temos irmãos ali que foram fundadores desta igreja, que foram os braços do Senhor, a força do Senhor ali, e hoje, porque a idade chegou, a fraqueza vem com o tempo. E agora cabe aos jovens, que são esta força do Senhor, esse vigor do Senhor na igreja, fortalecer esses que fisicamente estão cansados, mas há aqueles que estão sobrecarregados e por isso fraqueza chega. Há aqueles que sofreram perdas terríveis, estão num momento de tamanha dificuldade. E nós seremos a ação do Espírito Santo auxiliando neste tempo de fraqueza. Aos novos na fé, aqueles que acabaram de nascer, todo bebê é fraco. Apesar de ele ter, às vezes, uma aparência boa, né? Ele tá ali, aquele bebezinho gordinho, bem animado, que se mexe bastante. Ele é fraco, se ele cair no chão, ele vai se machucar. Então ele tem que ser suportado, ele tem que ser alimentado, tem que ser cuidado. Um novo convertido a Cristo, um novo crente na fé, um novo na fé, ele precisa ser cuidado o tempo todo. Ele ainda precisa do básico da palavra de Deus para crescer no relacionamento com Deus. Então, nesse tempo de fraqueza, o apóstolo Paulo diz: você quer manter a harmonia na igreja? Auxilia aquele que é fraco. Se você não auxiliar o fraco, ou aquele que está fraco, a igreja não andará em harmonia, porque a fraqueza dele vai trazer dificuldades à igreja. Então, auxilie. Seu papel não é dizer, se torne forte. Seu papel é fortalecer o outro. A quarta exortação que ele nos dá é: sejam pacientes com todos. E essa aqui é maravilhosa. Dentre o fruto do Espírito, parte do fruto é a paciência. E, querido, para você confortar o desanimado, para você advertir o ocioso, para você auxiliar o fraco, haja paciência e realmente. E olha, seja humilde, porque Deus é paciente com você. Deus tem paciência para suportar as suas fraquezas. Deus tem paciência para te reerguer e te reanimar quando você se sente triste. Deus tem paciência até que você entenda que tem que se reordenar, né? Está desorganizado, desordenado, ou ocioso, como foi colocado, e Deus aguarda pacientemente até que você entenda a importância de obedecê-lo. E aí a paciência que você recebe de Deus, você transmite ao outro, você tem com o outro. Por isso que ele está dizendo, sejam pacientes com todos. É paciente com o fraco, é paciente com o líder, é paciente com o desanimado, é paciente com o desordenado, com aquele que não está obedecendo. A paciência é a chave para manter a harmonia, porque tem gente que você vai ter que, de fato, respirar 10 vezes, né? Uma vez, duas, não. 10 vezes. Tem gente que você vai ter que repetir. Tem pessoas que você vai precisar cuidar por muito mais tempo. Pessoas que você vai ter que ensinar. Eu lembro de uma irmã nossa, nós batizamos uma irmã nossa que tem um certo atraso ali no seu raciocínio, na sua cognição. Uma jovem. E quem foi a mãe na fé desta aqui que discipulou, que orientou, inclusive que ministrou as classes de batismo, foi a irmã Cíntia. E esta, na época adolescente, né, hoje já é uma jovem, e esta adolescente, ela não tem uma capacidade, ela não consegue ler devido a esta deficiência, e ela tem uma dificuldade de memorização muito grande. Então, qual foi a minha orientação para ela? Cíntia,
como você tem maior contato, então você vai ensinar e depois eu junto com você, vamos testar essa adolescente. Você não vai ir para os elementos mais complicados ali do princípio da classe de batismo, quando a gente está falando sobre o sustento da igreja, sobre a evangelização, sobre a rotina diária da leitura bíblica e da oração, sobre o exercício dos dons na igreja, que são alguns elementos que a gente trabalha na classe de batismo, né, de novos na fé. Você vai trabalhar com ela principalmente a importância da salvação, a convicção na salvação e o significado do batismo. E ela teve que trabalhar 6 aulas o mesmo assunto com esta jovem. A profissão de fé dela, são as perguntas que nós fazemos, foi simplificada. E esta jovem conseguiu responder exatamente tudo o que lhe dava convicção da sua salvação. Mas houve a necessidade da igreja ser paciente, a Cíntia, sua discipuladora, ser paciente, de toda a liderança entender que, para que haja concordância e harmonia, é fundamental que haja paciência com todos. Essa é a 4ª exortação. A 5ª exortação, que ele já dá ali nos versículos finais, no versículo 15, ele está dizendo que ninguém retribua mal com o mal. Pastor, mas a gente está falando da igreja. Na igreja, alguém faria mal? Claro. Você sabe uma coisa que tem na igreja? Aliás, você sabe o que mais tem na igreja? Pecador. Na igreja? Sim. A igreja é formada por homens e mulheres pecadores regenerados em Cristo, salvos por Cristo Jesus. Mas ainda num corpo corruptível, ainda num corpo que peca. É provável que peque menos. Esperamos isso, pelo menos. Desejamos isso. Porque estamos tentando ser igual a Cristo. Mas nesse tempo vamos tropeçar muitas vezes. Então, você vai receber o mal de pessoas, até mesmo dentro da igreja. Palavras que não deveriam ser ditas como for. Atitudes que não deveriam acontecer como aconteceram, falta de amor, muitas vezes, é por isso. Se não fosse isso, querido, a gente não precisava estudar a Bíblia aqui. Não precisava passar essas exortações. Lembre-se, Paulo está escrevendo a igreja em Tessalônica, uma igreja que já conhecia o Evangelho. Para que ele escreveria uma carta para estes crentes, se eles provavelmente não estavam vivendo isso? É por isso que a gente estuda a Bíblia. E aí Paulo está dizendo, olha, no meio deste povo imperfeito, que está sendo aperfeiçoado em Cristo, não retribui, não pague o mal com o mal. Essa é uma expressão que ele trabalha de uma maneira melhor elaborada em Romanos 12. Quer ver? Por favor, eu pedi a um dos alunos que leia para mim Romanos 12, do versículo 19 ao 21. É o final do capítulo 12 lá de Romanos. Pode ler. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Veja que interessante. O apóstolo Paulo, então, discorre um pouco melhor aqui na carta aos Romanos, mostrando o que é de fato este não pagar o mal com. E ele dá um exemplo de alguém que não é teu irmão em Cristo. Ele está falando do seu inimigo. Se o seu inimigo, ele diz, não retribua da mesma forma. Ele cita um dos provérbios, né? Dele de comer se ele tiver fome. Dele
de beber se ele tiver sede. E você vai ajuntar, hoje em dia a gente diria, um monte de caraminhola na cabeça dele, é como se estivesse pegando fogo. Não sei se você já teve a experiência de pegar um carvão em brasa, ou deixar um carvão encostar na tua mão. Você não consegue, né? Você fica jogando ele para cima. Imagina isso na sua cabeça, assim. A pessoa fica ali coçando, pensando, consegue parar de pensar, por quê? Por que que ele fez isso? Agora imagine com o seu irmão em Cristo. Não há harmonia numa igreja em que as pessoas pagam na mesma moeda. Pagam pecados com pecados. Só há vitória quando se vence o mal com o bem. Para haver harmonia é assim. Aquele irmão não lhe amou, você vai amá-lo. Aquele irmão não te visitou quando você estava doente, você vai visitá-lo. E você não vai visitá-lo. A gente vai entrar, inclusive, no último ponto, pensando nisso. Você não vai visitá-lo, vou jogar na cara dele, vou mostrar que eu sou melhor que ele. Ele não me deu parabéns, eu vou lá e vou ligar para ele, eu vou na casa dele. Ele não me visitou, vou levar um bolo, ele vai ver que eu sou melhor. Não, não. Já vou então, inclusive, entrar no último ponto, para a gente entender. O versículo, a sexta exortação, no versículo 15 de 1 Tessalonicenses 5, diz: sejam bondosos uns para com os outros e para com todos. Então, juntando os dois, eu vou pagar o mal com bondade. E bondade é aquilo que não se faz sem esperar absolutamente nada em troca. É o que a Bíblia chama de graça. É um dos desdobramentos do amor. Aquele que age com bondade o faz sem esperar qualquer tipo de retribuição ou reconhecimento. Isso é o bem de fato. Se você espera um reconhecimento, você não exerceu bondade. Você está querendo algum tipo de troca. Se você espera que a pessoa te retribua, é troca, não é bondade, é troca. E vou te dizer, uma troca muito ruim, tá? Se for para fazer negócio, declara que você está fazendo um negócio. Não fica na má intenção. Não, mas eu não espero receber nada de ninguém. Se você espera reconhecimento, já é troca. Bondade é o exercício deste amor sacrificial. Por isso que ele está dizendo, sejam sempre bondosos. Só se paga o mal com bem com a bondade que o Senhor tem para conosco. Deus não faz esperando que nós sejamos bondosos, porque olha, que nós damos a ele retribuição, porque ele já sabe. Ele não espera, ele já sabe se você vai retribuir ou não. E um dos textos mais formidáveis sobre isso é João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele entrega o seu Filho por amor a nós, mesmo sabendo que muitos não corresponderiam a esse amor. Mesmo sabendo que seriam estes a quem ele entregou que levariam seu Filho à cruz. Ele sabia que Judas iria traí-lo. Mesmo assim, trouxe ele para perto, como discípulo. E deu até o último instante, dizendo ainda, amigo, o que o traz? Ele sabia que Pedro negaria covardemente. E ele declara a Pedro, cuida das minhas ovelhas. Ele sabia que os outros 10 discípulos iam tudo correr. Todos iam fugir. E ele aparece de volta, mais uma vez, para eles. Derrama sobre eles o Espírito Santo. Isso é a bondade de Deus. E aí ele termina dizendo, olha, você quer exercer a harmonia na tua igreja? Você quer viver em harmonia? É bondade o tempo todo. É bondade a todos e todos sendo bondosos com todos.
E é uma das coisas que, assim, a igreja precisa ensinar para o mundo o que é um povo em harmonia de verdade. O mundo vai entender o que é a verdadeira harmonia se observar para a igreja, mas, querido, se nós não estamos trabalhando dessa forma, se nós não somos a advertência ao ocioso, o conforto ao desanimado, o suporte do fraco, a paciência, a paga em moeda diferente, pagando o mal com o bem, se nós não somos bondosos, o mundo não conhecerá a harmonia que só Cristo pode trazer. Então, para viver em harmonia, estas 6 exortações que aqui estão e o cuidado com a sua liderança é fundamental. Não deixe de viver diariamente cada um desses aspectos. E pode ter certeza que Deus será glorificado, que o evangelho será pregado aí na tua região, nós aqui na Igreja Batista de Vila Matilde, no bairro de Vila Matilde. E as pessoas entenderão o que é verdadeiramente uma vida em harmonia. Bom estar com vocês mais uma vez, bom estar de volta aí do nosso período de férias. Que Deus continue abençoando sua vida. Daqui a pouquinho, para você que está aí no domingo, daqui a pouquinho começa a nossa celebração da manhã. Esteja conosco também, louvando e adorando e orando ao nosso Senhor. Grande abraço, Deus abençoe, queridos. Obrigado, pastor Cristiano. Vamos viver em harmonia. Amém. Obrigada, pastor Cristiano. Boa noite, irmãos. Boa noite, pastor Boa Paulo. noite, fiquem com Deus. Deus abençoe. Boa noite, mãe Nilce. Boa noite, irmão Miguel. Deus abençoe. Irmã Nedina. Amém. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos, irmãos. Boa noite.